Olá, meus alunos. Hoje a gente vai, nessa videoaula, fazer uma correção sobre a nossa prova bimestral de Geografia. Tá aí o nome da nossa escola, é MTI Romeu de Castro Menezes, e o meu nome, professora Evelice. Nesse slide eu coloquei duas informações que eu considero extremamente importantes. São elas: o endereço de e-mail que eu utilizo para receber informações e compartilhar arquivos de prova com vocês ou com qualquer aluno que tiver interesse. Então, se você quiser receber conteúdos de provas da UES, do Enem, eu tenho um arquivo nesse e-mail que eu posso estar compartilhando. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar enviando para esse e-mail. E também, se você quiser comentar resolução de provas, também pode estar enviando mensagem para este endereço. Outra coisa importante é o nome do canal que eu criei no YouTube, que é Geografia para o Ensino Médio. Então, se você quiser ver outros vídeos que eu preparei relacionados à temática do terceiro ano, é só entrar lá nesse canal e você escolher o vídeo para começar a estudar, ok? Vamos lá? Bem, essa foi a nossa primeira questão. Nessa primeira questão, você pode não estar reconhecendo essa informação aqui, mas foi de onde eu tirei boa parte do conteúdo dessa questão, né? Então, ela foi adaptada da ESA, que é a Escola de Sargentos das Armas do Exército Brasileiro de 2011. O enunciado da questão diz o seguinte: observe o mapa abaixo e responda à questão. No território brasileiro, o clima subtropical é predominante na região. Então, antes da gente chegar aos itens, vamos observar esse mapa e ver o que a gente pode tirar de informação. Se você tiver um cuidado e analisar um pouco mais a fundo essa figura, vocês verão que existem duas linhas passando, cortando o território brasileiro. Essas linhas, elas são linhas imaginárias, que também podem ser chamadas de paralelos, e essa linha aqui, que corta o Brasil no extremo norte, é chamada de linha do Equador. Já essa linha aqui de baixo é chamada de Trópico de Capricórnio. Vou botar só aqui um cap, para você saber. Mas você pode se questionar, qual a relação dessas linhas com o clima, que é o que a questão está pedindo? Pois bem, vamos imaginar que aqui é a Terra, e no meio da Terra você vai ter uma linha imaginária, que é essa linha aqui, a linha do Equador, que vai estar cortando a Terra e dividindo ela em duas metades. A metade, o hemisfério norte, a outra metade, o hemisfério, chamado de hemisfério sul. Até aí, beleza, compreendo tudo isso. Mas vamos lá. Aqui embaixo você vai ter uma outra linha imaginária chamada de Trópico de Capricórnio, que é o mesmo que está passando no Brasil. E lá em cima você vai ter uma outra linha imaginária chamada de Trópico de Câncer. Só assim, bem simples. E
o que isso tem a ver com o clima? Bem, essas linhas imaginárias, principalmente essa linha do Equador e esse conjunto de linhas que a gente chama de paralelos, eles vão ser responsáveis por delimitar as zonas climáticas. Que zonas climáticas são essas? Essa zona climática que está entre os trópicos vai ter o clima tropical. Já essa zona climática que vai estar abaixo daqui do Trópico de Capricórnio ou aqui acima do Trópico de Câncer, vai ser a zona do clima temperado ou clima subtropical. E, para não esquecer, bem aqui nos polos, que não deu para visualizar aqui nessa representação, eu vou ter as zonas do clima polar. Então vamos lá, vamos observar as questões aqui. Então, no território brasileiro, o clima subtropical é predominante na região. Se você observar, o mapa também está muito tranquilo, lembrando que na questão não tinha esse mapa, mas eu coloquei para a gente ter essa noção aqui. Primeiro que o mapa já está aqui identificando as regiões. Quais são as regiões? Região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Sul e região Centro-Oeste. Vou botar. Ok? E você tendo essa noção aqui de orientação das regiões, você consegue responder e identificar o item correto bem tranquilo. Vamos lá. O território brasileiro, o clima tropical é predominante na região Nordeste? Não, claro que não. Se você observar, a linha do Trópico de Capricórnio, que vai estar delimitando esse clima subtropical, está muito distante da região Nordeste. Então, seguindo aí, vai ser predominante na região Sudeste? Predominante? Não vai pegar todos os estados que formam essa região e nem também a Serra da Mantiqueira. Por quê? Porque a Serra da Mantiqueira, ela não está no norte dessa região, ela está no sul, ok? Sudeste, incluindo Acre, Rondônia e Paraná? Não, Sudeste não é formado pelo Acre, por Rondônia e nem pelo Paraná. Sul, além de todo o extremo norte de Minas Gerais? Não, Minas Gerais não faz parte da região sul. Sul, além do extremo sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul, correto, vamos voltar para lá, ó. Se você observar, essa linha vai passar aí, ó, pegando Mato Grosso e São Paulo, por isso que vai ser o item correto, o item E. Vamos seguindo. A segunda questão também foi uma questão adaptada da banca, ou melhor, da instituição UES, que é a Universidade Estadual do Ceará, do ano de 2019. Essa questão ela foi retirada da prova de segunda fase de História da UES. O enunciado é o seguinte: a Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870, o maior conflito bélico na América do Sul, começou com: opção A, o ataque a navios da Grã-Bretanha no Rio do Prata; opção B,
A quebra do acordo com a Tríplice Aliança. Opção C. A ofensiva paraguaia contra o Brasil e a Argentina. D. O fechamento do comércio fluvial na região Platina. E E. A invasão do Paraguai a Salvador. O que foi essa Guerra do Paraguai? Foi um dos conflitos armados mais sangrentos da história do continente da América do Sul, que onde teve como atores envolvidos nesse conflito o Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina. Como foi que se deu esse conflito? Esse conflito ele teve início por conta de interesses do então presidente paraguaio Solano Lopes, que ele estava insatisfeito com a influência do governo brasileiro, nesse período do Império Brasileiro, na região do Uruguai. Então, o que aconteceu que motivou o início desse conflito? O Paraguai invade o Brasil e sequestra o presidente da província de Mato Grosso. Então, aí, com a invasão do exército paraguaio nessa região do Mato Grosso, tem-se início aí a ofensiva dos países aliados contra o Paraguai. Se você observar, é meio que uma guerra injusta, porque são 3 países contra 1. Mas aí, por conta de interesses expansionistas e outras questões, o conflito foi iniciado. Então, vamos lá achar o nosso item correto. No primeiro item, ele vai falar o ataque a navios da Grã-Bretanha no Rio do Prata. Não, Grã-Bretanha não tem nada a ver, não está envolvido nesse conflito. A quebra do acordo com a Tríplice Aliança. Não, a Tríplice Aliança vai ser o nome do grupo de países aliados contra o Paraguai. A ofensiva paraguaia contra o Brasil e a Argentina, correto, porque quando se tem aí o sequestro do então presidente da província do Mato Grosso, eu tenho uma invasão, uma ofensiva contra o Brasil. E a Argentina, o que tem a ver com isso? Porque os paraguaios passaram por território argentino. E assim, quando você tem uma pessoa invadindo o seu território, ainda mais nesse período, o que acontece? Você tem aí uma guerra declarada. Fechamento do comércio fluvial na região Platina vai ser uma consequência depois de iniciada, e a opção é totalmente incoerente, invasão do Paraguai a Salvador. Lembrando que aqui é Salvador, Bahia, e se você observar a distância de Paraguai a Salvador é extremamente... não tenho nem palavras para definir o quanto é longe e que não tem nenhuma coerência. Então, por isso, o nosso item correto é o item C. Vamos lá, seguindo. Terceira questão, também uma questão da UES de 2018, da segunda fase da prova de História. Só lembrando que quando eu estava explicando o assunto para os alunos, eu estava comentando que esse assunto é como se fosse um bônus. Tanto vai servir para a disciplina de Geografia, como também vai servir para a disciplina de História. Então vamos lá ler o enunciado da questão. Sobre a presença de europeus durante os séculos XVI, XVII e XVIII no território que hoje pertence ao Brasil, é correto afirmar que
Antes da gente ler os itens, vamos aqui, só relembrar que lá no início da colonização, nós falamos sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado assinado entre Portugal e Espanha, e ele estabelecia aí um meridiano, uma linha invisível separando o território brasileiro em duas partes. Uma que seria território de Portugal e o outro que seria território da Espanha. Aí vamos lá para os itens. Opção A, se restringiu aos portugueses, que desde o Tratado de Tordesilhas eram os únicos com direito sobre esta terra plenamente reconhecida pelas demais nações europeias. Vamos aqui destacar as coisas que não tem nada a ver. Primeira, não se restringiu aos portugueses. No slide anterior, nós vimos que também contemplava, que envolvia os espanhóis. Outra coisa aqui extremamente errada é que esse direito sobre essa terra era plenamente reconhecido pelas demais nações europeias. Várias nações se opuseram a esse tratado por não considerar válido e nem reconhecer os direitos garantidos a essas duas potências na época. B. Além dos portugueses, em diversas regiões do atual território brasileiro, nos primeiros séculos da colônia, houve presença de espanhóis, franceses e holandeses. Aí você fica assim, não sei. Vamos lá. Eu sempre dou esse conselho para os meus alunos. Se você tem dúvida, coloca o item na caixinha e vamos seguindo. Item C. Diferentemente de outras regiões da América, nenhuma das cidades do Brasil sofreu ataque de piratas ou corsários de origem europeia. Isso aqui é uma grande mentira. Algumas cidades brasileiras tiveram sim ataques de piratas ou corsários antes mesmo da chegada e daquela data simbólica de 22 de abril de 1500. Antes disso, houve já a visita, digamos assim, desses piratas ou corsários. E a opção D, devido ao Tratado de Tordesilhas, apenas portugueses e espanhóis estiveram pelas terras brasileiras durante os séculos da nossa colonização. Sempre eu também dou essa dica. Palavras assim extremamente excludentes ou generalizadoras, como apenas, nenhuma, nunca, elas reduzem, elas limitam muito o item à realidade. Mas aqui o que acontece? Essa questão aqui já anula o item que nós temos como certo, que é o B. Se você ainda tem dúvida, para você que não sabe ou pode não lembrar, houve presença de holandeses no Ceará, no Rio Grande do Norte e não lembro outras regiões, mas sim, aqui no território brasileiro não houve esse predomínio, essa exclusividade de portugueses ou espanhóis. Houve presenças de outras nacionalidades. Então, o item correto é o item B. Vamos seguindo. Na quarta questão, nós temos aí a questão
da Universidade Estadual de Londrina. E ela é muito tranquila, essa questão. Vou ler o enunciado. Sobre o processo de formação territorial no Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na expansão para o interior, b. ocupação das áreas litorâneas, c. expulsão dos assalariados do campo, d. formação e exploração dos minifúndios, opção E. fixação do escravo na agricultura. Esse é um mapa que ele mostra muita coisa sobre a expansão da pecuária até o século XVIII. Lembrando que, quando nós temos o Brasil pré-colonial, primeiramente houve a retirada dessas áreas aqui, nessas áreas aqui, do pau-brasil. Posteriormente, houve o plantio de cana-de-açúcar, e como esse plantio de cana-de-açúcar, o cultivo dessa espécie começou a se desenvolver, um decreto imperial fez com que todas as atividades de pecuária fossem afastadas dessas áreas aqui do litoral. E se você observar no mapa, ela foi chegando, ela foi se interiorizando. E uma coisa que o mapa não mostra é que muitas dessas atividades foram desenvolvidas ao longo de importantes rios. Aqui nós temos o Rio São Francisco, aqui o Rio Parnaíba, e aqui eu não tenho a identificação, mas a gente observa aqui o curso do rio. Só para você observar que o gado ele foi seguindo o caminho das águas. E aí eu também vou ter nessas proximidades aqui, não só o desenvolvimento dessa atividade econômica, mas também o surgimento dos primeiros núcleos populacionais aqui no interior do Brasil. Então vamos lá para as questões. Para os itens, opção A. A pecuária teve um papel decisivo na expansão para o interior? Correto. Opa! Foi isso mesmo. Foi através dessa atividade que a gente tem aí a interiorização da população, ou dessa primeira leva, ou digamos assim, desse primeiro grupo de pessoas que passaram a ocupar e a colonizar de fato o território brasileiro. Vamos ver só aqui elementos que tornam esses itens inválidos. Ocupação das áreas litorâneas, não. Nas áreas do litoral estava havendo ou a atividade de cultivo da cana-de-açúcar, ou ainda se tinha o desenvolvimento, ainda existia pau-brasil nessas áreas litorâneas. C. Expulsão dos assalariados do campo. Não, nessa época não tinha nem assalariados, nem ainda relações desenvolvidas no campo. Formação e exploração de minifúndios. Não, mas a gente vai ter aqui a base da concentração fundiária, que vai ser o desenvolvimento dos latifúndios, que são o quê? São grandes territórios, são grandes propriedades. Fixação do escravo na agricultura? Não, né? Não tem nada a ver. Vamos para a quinta questão.
Com extensão territorial de 8.514.876 km², o território brasileiro corresponde a 48% do subcontinente sul-americano. Sua grande dimensão e localização proporcionam fronteiras com quase todos os países da América do Sul. Marque a alternativa que indica as duas únicas nações sul-americanas que não fazem fronteira com o Brasil. Então vamos lá, professora, eu não consigo me lembrar dos países que fazem parte desse continente sul-americano. Então vamos lá, aqui eu tenho um mapa mostrando esses países, que são Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Só tem 2 países que não fazem fronteira com o Brasil. Quais são eles? Chile e Equador. E aqui é só identificar o item correspondente, que é o item B, né? Equador e Chile. Ok? Professora, mas eu tô com dúvida aqui na D. Tem aqui Panamá. Não poderia ser um item? Não, porque são nações sul-americanas, ou seja, são nações que estão nesse continente. E o Panamá não está nesse continente. O Panamá, ele faz parte ali da América Central. Por isso que não poderia de nenhuma forma ser esse item, ainda que esse país não faça fronteira com o Brasil. Mas lembrando aqui que ele precisaria fazer parte do continente sul-americano, coisa que ele não é. Sexta questão da banca SES Gran Rio. Essa banca, para quem vai estudar para concurso, ela é a carrasca. Ela é uma banca muito difícil. Vamos ver aqui o enunciado dela. A formação do território brasileiro no período colonial resultou de vários movimentos expansionistas e foi consolidada por tratados no século XVIII. Assinale a opção que relaciona corretamente os movimentos de expansão comum dos tratados de limites. Antes da gente ler os itens, vou passar aqui o próximo slide e relembrar com vocês que o Brasil teve aí 2 importantes tratados. Vou tentar aqui fazer um nome, né? Tratado de Tordesilhas, que foi aquele primeiro que a gente viu, onde tinha 2 países que dividiam o território brasileiro, né? E tá até aqui, ó, marcado. Aqui, território de Portugal e aqui, território da Espanha. Esse daqui foi o primeiro tratado que começou a configurar, começou a definir o território brasileiro como nós conhecemos hoje. Posteriormente, eu tenho aqui a assinatura do Tratado de Madrid, em 1750, ou seja, século XVIII, que é o que a questão está falando. Então, se a gente pensar, ó, Tratado de Tordesilhas, o Brasil, até a assinatura desse tratado, só ficava limitado a essa área. Só que nós vimos que houve a atividade da pecuária, houve as missões jesuíticas, houve aí também as entradas e bandeiras, e
o que aconteceu? Começou a se expandir a colonização, a formação de núcleos populacionais em áreas que estavam no território pertencente à Espanha. Só que, como a Espanha nesse período já estava, digamos, tinha outros interesses, estava tendo muito lucro com a exploração de ouro aqui nos países da América do Sul, os países andinos. Então, o que acontece? Portugal e Espanha vão assinar esse Tratado de Madrid, onde a Espanha vai reconhecer e vai, digamos que, entregar os territórios antes de domínio espanhol para Portugal, tendo em vista que ele já passou a ocupar e já estava expandindo seus limites. Então, em 1750, Portugal e Espanha assinam esse Tratado de Madrid, anulam o Tratado de Tordesilhas e, a partir daí, o território brasileiro começa a se configurar e, nesse período, ele quase que está com sua configuração, com seu desenho muito parecido com o que nós conhecemos atualmente. Vamos lá para os itens. Opção A. A expansão da fronteira do norte, impulsionada pela descoberta das minas de ouro, foi consolidada nos tratados de Utrecht? Não. Se você tiver dúvida, coloca aí no seu caderno. Esse Tratado de Utrecht estava relacionado aos limites com as Guianas, sobretudo com a Guiana Francesa. E não tem nada a ver com a questão da expansão, digamos assim, do território brasileiro. A região missioneira do Sul consistiu em um caso à parte só resolvido a favor de Portugal com a extinção da Companhia de Jesus. Não, essa Companhia de Jesus foi extremamente importante, porque através dela que os jesuítas auxiliaram, permitiram com que houvesse a colonização de modo mais efetivo através da catequese dos indígenas. O Tratado do Pardo garantiu a Portugal o controle da região das Missões e do Rio Prata. Não, esse tratado aqui não tem a ver com o que a gente está falando, que é a expansão e a configuração do território brasileiro. D. O Tratado de Madrid anulou de Tordesilhas e deu ao território brasileiro a conformação semelhante à atual. E é esse o item correto. Então vamos aí no seu. Tratado de Santo Ildefonso e Badajoz consolidaram o domínio português no sul, passando a incluir a região platina. Não, esses tratados aqui são referentes a territórios que Portugal estava querendo a posse, mas que os espanhóis passaram a tê-lo. Então, o item correto, item D. Na sétima questão, uma questão também muito tranquila, que vocês muitos acertaram por conta da pesquisa que foi realizada sobre esse tema. Na sétima questão, diz o seguinte: em que estado do Brasil fica localizado o Centro de Lançamentos de Alcântaras? Acredito que muitos de vocês não conheciam esse centro. E onde ele está localizado? Aqui, ó. Que estado é esse? O Maranhão. E na pesquisa que eu pedi para vocês fazerem, era a respeito dessa área, desse centro de lançamento de Alcântara. Por quê? Porque ele é estratégico para o Brasil, por estar distante apenas 250 quilômetros da linha do Equador. Aí você fala, e daí?
Porque se eu lançar foguetes ou satélites dessa órbita, que eles têm a órbita polar e a órbita equatorial. Se eu lançar foguetes ou satélites para orbitarem nesse movimento aí equatorial, eu vou estar tendo uma economia de 30% do combustível. Então, se você observar que a gasolina, em meio a essa pandemia, baixou, mas está mais ou menos a um valor de R$ 3,80 o litro, você imagina aí o preço do litro do combustível de foguete para lançamento de satélites e foguetes, né? Você imagina, 30% é uma economia muito grande. Então, aqui fica fácil identificar onde fica o centro de lançamentos de Alcântara. Como nós vimos, ele fica situado no estado do Maranhão. Próxima questão, ela fala sobre os fusos horários no Brasil. Quantos fusos horários o Brasil possui? Antes da gente ver os itens, tenho aqui um mapa mostrando os fusos. Quantos fusos eu tenho? Basta contar o número de faixas. Eu tenho uma faixa, eu tenho uma segunda faixa, vou botar aqui 2. Eu tenho aqui uma terceira faixa e eu tenho aqui uma quarta faixa. O que isso significa? Que no Brasil nós temos 4 fusos horários. Isso vai significar que eu vou ter 4 horas diferentes. Mas qual vai ser a hora oficial? Vai ser a hora de Brasília, que é a nossa capital federal. Onde nós estamos? Aqui, ó, no Ceará, e nós estamos nessa faixa do horário oficial de Brasília. Por isso que toda vida que a gente assiste jornal ou qualquer informação importante, eles vão estar noticiando sempre o horário oficial do nosso país. E como isso funciona na lógica? Deixa eu olhar aqui a gravação desse vídeo, que está sendo 9 horas e 12 minutos, mas eu vou colocar aqui 9 horas o nosso fuso. Que horas vão ser em Fernando de Noronha? Quanto mais a leste, mais adiantada a hora. Quanto mais a oeste, mais atrasada. Então, se eu estivesse gravando esse vídeo em Fernando de Noronha, ou então se eu quiser saber o horário de Noronha, como ele está no fuso, no primeiro fuso do Brasil, e está mais adiantado, mais a leste, lá vai ser 10 horas. Se eu quiser saber aqui, por exemplo, o horário agora em Mato Grosso, em Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, se aqui é 9 horas e lá está mais a oeste, vai estar atrasado 1 hora. Então vai ser que horas lá nesses estados? 8 horas. E no nosso último fuso, que é o fuso aqui do Acre, eu vou ter que hora, qual horário lá? Então lá vai ser 1 hora atrasada. Lembrando aqui, 1 hora atrasada em relação ao fuso vizinho, mas em relação ao fuso que nós estamos aqui, vai ser 2 horas de atraso. Então lá vai ser 7 horas. Ok? Vamos lá para os nossos itens. Quantos fusos horários o Brasil possui? O Brasil possui 4 fusos horários. Lembrando, o fuso de Fernando de Noronha, o fuso de Brasília, que é o horário oficial, o fuso aí dos principais estados do norte, Mato Grosso do Sul, e, o quarto fuso, que é o fuso do estado do Acre. Ok? Nossa nona questão.
da UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, São Paulo, de 1996. Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através da criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil, b. Criação do Sistema de Governo Geral e Câmaras Municipais, c. Criação das capitanias hereditárias, d. Montagem do sistema colonial e e. Criação e distribuição das sesmarias. Se você lembrar, o que acontece? Portugal, em 1534, vai, digamos, terceirizar o processo de colonização no Brasil. Como assim? Ele vai colocar essa colonização nas mãos de outras pessoas, que são pessoas de confiança, por meio de um sistema conhecido como capitanias hereditárias. Cada capitania hereditária dessa tinha o quê? Um capitão donatário, onde ele ficava responsável por desenvolver atividades econômicas naquela área. Então, isso economizou, digamos assim, muito dinheiro para Portugal. Por quê? Porque ele deixou aí todo o ônus, toda a despesa e responsabilidade com esse capitão donatário. E ele ainda, se desenvolvesse atividades aqui e tivesse lucro, teria que pagar uma parcela, um valor, à coroa portuguesa. Então, qual o item aqui que corresponde a resposta, né, do que a gente quer? A colonização ela foi realizada através de que sistema? Através da criação das capitanias hereditárias. A Companhia Geral do Comércio só vai ser formada posteriormente. O governo geral também. A montagem do sistema colonial ainda não define, ainda não permite essa colonização com certeza. Criação e distribuição das sesmarias vai ser uma consequência das capitanias hereditárias. A nossa última questão também é uma questão bem simples. Vamos lá para o enunciado. Qual o nome do bioma que está presente em 62% do território brasileiro e 38% em outros países do continente sul-americano? Essa aqui não precisaria nem do mapa, mas para a gente ter um conhecimento mais embasado e melhor, eu resolvi colocar esse mapa para a gente fixar e compreender melhor esse assunto. Então, nós temos aqui, nesse verde mais claro, a Amazônia Legal. Olha o interessante, ela vai incluir aqui, ó, parte do território do Maranhão, porque o Maranhão, mesmo fazendo parte do Nordeste, ele tem características ambientais muito próximas ao que nós temos no bioma da floresta amazônica. E, para quem não sabe, esse bioma, ele extrapola o território brasileiro e está presente em outros estados do território do continente, melhor dizendo, sul-americano. Então, nós temos aqui, ó, nessa parte em verde mais escura, a Amazônia Internacional, e no Brasil, essa parte verdezinha clara, você vai ter a Amazônia Brasileira ou Amazônia Legal.
Qual o item correto para nós aqui? É o item A. Galera, eu queria agradecer vocês que assistiram o vídeo até o fim, desejar ótimos estudos. Se tiverem dúvidas, coloquem aí embaixo. Se acharem bacana o vídeo, quiserem ver outros, curtam, comentem. E nesse período de quarentena, de isolamento, uma mensagem aqui para vocês. Inspira, respira e não pira, galera. Vai dar tudo certo. Valeu e até a próxima, galera.